óbvio que muitas coisas que falarmos aqui, talvez, especialmente os membros julgadores, né, que estão aqui com a gente, vão ter alguma divergência, e a divergência é que nos faz crescer. Então, não queremos ser donos da verdade, não queremos dar a última opinião sobre o assunto, até porque não temos essa última opinião sobre o assunto. Então, ele é novo, muito vai se discutir ainda sobre o novo código, e, por certo, os TEDs, os conselhos seccionais, a segunda Câmara do Conselho Federal, o órgão especial, eventualmente o Pleno do Conselho Federal, vai trazer ainda muitas luzes sobre esse novo Código de Ética. Então, a nossa pretensão aqui é fomentar um pouquinho a discussão e jamais esgotar as discussões sobre esse novo Código de Ética e Disciplina. Por fim, então, agradecer a presença dos membros julgadores do TED que estão conosco, os colegas advogados, né? Inclusive tem alguns amigos particulares, né? Dr. William trabalhou comigo lá em Rondônia, hoje está aqui em Santa Catarina, doutora Cantirã, doutor Leandro, né? Então, são amigos pessoais também que vieram nos prestigiar. E espero que, se ninguém bater palma ao final, eles batam, né? Então, obrigado mais uma vez àqueles que estão nos acompanhando também via internet. Obrigado pela atenção de todos. Muito bem. Então, após essa introdução, vamos entrar propriamente nas alterações que houveram no Código de Ética, que já foi aprovado e já está em pleno vigor. Então, um dos primeiros temas importantes dessa mudança foi a questão da advocacia pública. Então, nós temos aí a advocacia pública, ela era um grande problema que o Conselho Federal e que a OAB enfrentava, no sentido de trazer a advocacia pública... Eric, se me permite? Pois não. Eu vou quebrar o protocolo, se me permite. O pessoal da mesa está me pedindo, nós vamos desfazer a mesa, vamos nos sentar para que a gente possa assistir... mais à vontade. Isso. Pode ser? Então, dá licença um minutinho, deixa a gente sentar lá embaixo. Também queremos nós assistir. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Luciano. Tá certo, não, mas obrigado. Obrigado. Tulhão? Então, continuando, a primeira mudança, e uma mudança que foi significativa no âmbito da advocacia, foi trazer a advocacia pública para ficar sob a égide do Código de Ética. A advocacia pública, ela resistiu durante muito tempo em não aderir ou ficar sob, vamos dizer assim, a responsabilidade, ter o Código de Ética como um código de conduta dessa advocacia, porque eles achavam que, por estarem subordinados a entes públicos, bastava o regulamento funcional e que, com isso, já seria suficiente em termos éticos. E, agora, com essa nova alteração do Código, a advocacia pública passou a ficar também dentro do escopo do Código de Ética e Disciplina. Se houver uma infração, uma falta funcional, se ela for enquadrada como falta ética, aquele advogado público responderá não só na OAB, como também no seu órgão de origem, no seu órgão funcional. Então, o advogado público passa também a estar sujeito às penalidades previstas no Código de Ética e Disciplina. Então, essa foi uma alteração importante. Houve uma concordância, lógico, de toda a advocacia pública, até porque o Código de Ética não só vem para punir, e sim para proteger também os advogados. Então, eles estando sujeitos ao Estatuto, o próprio Código de Ética, para eles eram também uma proteção em determinadas situações que ocorressem no seu ambiente de trabalho. E aí houve uma concordância e esses advogados públicos passaram a integrar, então, essa sujeição ao Código de Ética. Essa foi uma das alterações importantes que aconteceram dentro do Código de Ética novo. Um aspecto também que a gente poderia chamar a atenção em contemplar a advocacia
pública no novo Código de Ética é que muitas vezes os administradores diziam, olha, vocês não têm nada a ver com o Código de Ética, vocês têm a ver aqui com a regulamentação que nós temos no órgão público, no município, no Estado. Então, ao trazer a advocacia pública expressamente no novo Código de Ética, ao meu ver, essa conquista vem muito mais em prol do advogado público, propriamente dito, né? Então, não é aquele objetivo, eu vou sujeitar agora o advogado público às regras do novo Código de Ética, eu vou restringir a atuação dele. Não, o aspecto que eu vejo assim mais salutar é que ele tem a sua previsão agora para justificar diante do seu empregador, digamos assim, que ele também tem que se pautar em aspectos éticos, obviamente. Nós selecionamos alguns aspectos, né, que a gente entende interessantes, são muitos, mas um segundo aspecto que nós poderíamos conversar um pouquinho seria a advocacia pro bono. Então, lá no artigo 30 do novo Código de Ética, ele fala sobre essa advocacia pro bono. No antigo, obviamente, era vedado, né? Não poderia ocorrer a advocacia pro bono, e durante, então, toda a vigência do antigo Código, que foi por mais de 20 anos, nós não tínhamos essa possibilidade. Mas, na prática, nós já vimos que a sociedade reivindicava isso, que os colegas também reivindicavam. Então, foi diante disso que nós contemplamos. Agora, o que é essa advocacia pro bono, né? Então, seria a prestação gratuita, e aí eu destaco eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor das instituições sociais, que não tenham fins econômicos, podendo abarcar até mesmo os seus assistidos. Agora, pontos a destacar: eventual. Por que eventual? Porque o advogado também não pode agora abraçar uma instituição, né, sem fins lucrativos, fins econômicos, abraçar essa instituição e fazer, a partir dali, uma divulgação dos seus serviços ou buscar uma clientela através daquela atividade da advocacia pro bono. Então, esse é um aspecto aí que o próprio provimento 166 vem regulamentar e que o novo Código abraça. Fazendo apenas uma complementação, nós tivemos um caso no interior do Nordeste de um grupo de advogados que alugaram um ônibus, colocaram lá a Associação de Proteção Jurídica dos Mais Necessitados, saíram visitando tudo que é município. Chegava lá, montava as barraquinhas, distribuía um formulário, você preenchia, e passavam a procuração para o escritório de advocacia que estava ali fazendo aquilo. Então, era, na verdade, uma advocacia parecia com pro bono e, na verdade, não tinha nada de pro bono. Eles cobravam honorários depois daqueles assistidos, nem que fosse honorários de êxito, honorários contratuais ali fechados naquele momento. Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente o Tribunal de Ética, na questão dessa advocacia pro bono. Tem que haver uma fiscalização. Tem muitas instituições religiosas, muitas instituições de assistência social que são procuradas para o escritório de advocacia e tentam dar um ar de advocacia pro bono, e de pro bono não tem nada. Eles acabam pedindo e solicitando honorários para aqueles serviços que são prestados. Então, por isso que o Código passou a contemplar, que a partir daí, como está normatizado, pode também ser alvo de uma fiscalização da própria Corregedoria e do próprio Tribunal de Ética dentro da OAB. O outro ponto que se destaca aqui, que está no artigo 29, é da relação com os colegas. Nós temos um problema muito sério na advocacia no Brasil, que é, como o presidente falou, o Brasil é um país continental. Então, nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós precisamos aí ter que solicitar serviços de correspondentes em outros estados, em municípios distantes, e aí começa um problema muito sério, que é o aviltamento de honorários. Os advogados contratados, muitas vezes, recebem valores muito abaixo do piso até da seccional, né? Existe aqui a cartilha de honorários da seccional, e nessa cartilha de honorários existe o piso ali, um valor, ao RH, o valor mínimo que deve ser pago por determinada diligência. E isso, a nível de Brasil, os grandes escritórios, as empresas,
tem contratado os advogados por um valor muito inferior ao mínimo. E isso tem que ser coibido pela seccional. Isso tem que ser buscado um acordo com os escritórios. Tem os colegas que são contactados por esses grandes escritórios ou por empresas têm que informar a seccional de que a empresa tem oferecido um valor abaixo do valor mínimo para aquela diligência. Nós fazemos isso porque nós sabemos que no interior, se existe uma crise, como o presidente falou a nível de Brasil, no interior essa crise ela triplica o efeito dela. Então, são muitos advogados, muitas vezes, numa comarca, numa determinada cidade, que não conseguem ali ter cliente suficiente para manter a própria estrutura do escritório. Então, muitas vezes, uma diligência é a solução dos problemas. Inclusive, tem uma cidade, eu não sei se é aqui em Santa Catarina ou é no Paraná, que nos falaram que é a cidade da diligência. Todo mundo tem uma diligência naquela cidade e os advogados lá têm advogados milionários com diligência, só fazendo a diligência. Paraná. É no Paraná? Capanema, no Paraná. Bom, que foi o que nos falaram. É o que nos Nós falaram. não podemos atestar nada. Falaram que essa cidade era a cidade onde todas as ações, algumas ações, quando alguém conseguia citar alguém, ele apresentava, fazia a proposição da ação lá naquela cidade. E aí os correspondentes lá lucravam horrores com esse tipo de diligência. Então, nós temos que ficar muito atento a isso, e os colegas, isso para nós é uma questão de valorização da própria advocacia, quando nos remuneram o suficiente para cumprir aquele ato e não aquilo que o contratante acha que deve pagar ao advogado. Nós já tivemos casos de advogados na Justiça do Trabalho, em algumas seccionais, denunciarem ao Conselho Federal, à Corregedoria, terem recebido R$30 para fazer uma audiência de instrução. Então, é um absurdo isso. Quem fez essa proposta são quem faz esse tipo de proposta são os grandes escritórios e, normalmente, as empresas que precisam de correspondente, aquelas empresas de atuação nacional que precisam de correspondente em determinadas cidades do interior. Um aspecto que nós ainda gostaríamos de destacar aqui, nós temos uma realidade, o presidente Brincas mencionou há pouco que em Santa Catarina 50 mil advogados. No Brasil, nós estamos nos aproximando de 1.100.000 advogados. Então, a tendência é que esses advogados eles estão convergindo em sociedades de advogados. Em outras palavras, hoje nós temos sociedades de advogados mais destacadas e que estão arrebatando os jovens advogados. Então, a preocupação do artigo 29 é não deixar que esse advogado que vem agora trabalhar nessa sociedade de advogado grande, destacada, se torne ali uma pessoa subalterna, né? Sujeita ali a um dono do escritório e, inclusive, essa situação também envolva salários, né? Aviltantes ou parcerias aviltantes. Então, dentro do artigo 29, nós temos instrumentos para isso. O que está proporcionando também a criação dessas grandes sociedades, e agora já saio aqui do 29, mas é uma ponderação, e a concentração de advogados em grandes centros, é o próprio processo judicial eletrônico. Então, antigamente, nós tínhamos lá as grandes empresas, contratavam os escritórios nas capitais, Rio, São Paulo, e nos contratavam no interior, né? No interior, nos contratavam para sermos também correspondentes, daí a gente fazia também lá, muitas vezes eles mandavam a contestação, outras vezes não, mas fazíamos a audiência, praticávamos atos no processo e etc, etc. Hoje, o trabalho do advogado do interior limita-se ao quê? À audiência e nada mais. Por quê? Porque o escritório do grande centro, ele peticiona eletronicamente. Ele tem lá o PJE, ele tem o processo disponível na frente do seu computador, e o advogado do interior, então, está ficando abandonado, né? Aí eu dizia, no Rio Grande do Sul, eu dizia, os advogados, as grandes empresas estão com seus escritórios nas capitais. Aí, doutora Maria Helena, que é a nossa corregedora lá no Rio Grande do Sul, diz, doutor Elton, não é nas capitais, não. É Rio, São Paulo e Brasília. E o restante é tudo interior hoje.
Então, se nós não tomarmos cuidado, né, nós vamos ficar nas mãos desses grandes escritórios das capitais e não vai sobrar quase cliente para nós no interior do Brasil. Então, é uma preocupação, né, é uma preocupação agora que ultrapassa até mesmo a relação dos colegas dentro do escritório para atuação diante do PJE. O 55, nós podíamos passar. O 55, ele está falando sobre a instauração do processo disciplinar. Aqui tivemos várias mudanças também, que nós podemos comentar aqui com o doutor Eric alguns pontos, né? Uma relevante que nós tivemos, né, é que, de ofício, esse processo disciplinar ele pode ser instalado, né? Ou mesmo quando vem uma informação de um meio de fonte idônea, né? E também com comunicação de autoridades. E nós poderíamos destacar o aspecto aí de que a denúncia anônima ela continua sendo vetada, né? Não se pode fazer, nós não vamos processar esses feitos com denúncias anônimas, embora a gente saiba que hoje as comissões de fiscalização nas seccionais são muito atuantes. Então, essas denúncias anônimas, elas podem também ser encaminhadas aí a essa comissão de fiscalização, e aqui em Santa Catarina nós também temos as comissões de fiscalização, o presidente nos participou isso, e essas comissões de fiscalização têm feito um excelente trabalho e que num segundo momento, resulta, então, na abertura do processo ético-disciplinar. Essa instauração de ofício, é importante salientar que todos os advogados, e principalmente os membros do Tribunal de Ética e Disciplina, e das referidas comissões, comissão de publicidade, comissão de ofício, são importantes nessa fiscalização, para trazer à OAB realmente essas infrações cometidas por colegas no exercício profissional. Hoje, depois do WhatsApp, a maioria das denúncias hoje não chega nem por e-mail, chega pelo WhatsApp. Né? São fotos tiradas, muitas vezes, de outdoors na rua, é o advogado que montou uma tenda em determinado lugar e está mercantilizando a advocacia. E isso é que nós devemos combater, e isso que a OAB tem que fiscalizar e estar sempre atenta a isso. No caso da representação verbal, que tem essa previsão no artigo 55, hoje, antigamente, um cidadão, se chegasse à OAB e quisesse fazer uma representação, e muitas vezes não soubesse escrever, esse cidadão era orientado a procurar algum outro lugar para tentar fazer, ou algum parente, alguma pessoa que fizesse. Hoje, a OAB, os tribunais de ética e a própria secretaria da OAB já tem uma pessoa que vai tomar, um funcionário que vai tomar por termo aquela declaração, e, a partir dali, em caso de verificação de infração ético-disciplinar, com a juntada dos documentos, com toda a formatação de um processo, esse processo é dado tramitação perante o Tribunal de Ética. Então, uma pessoa, muitas vezes, essas pessoas, dependendo do tipo de advogado e da matéria que está sendo tratada, não tem o conhecimento e, normalmente, às vezes, é enganada. Nós tivemos um caso desse numa das seccionais, de um grupo de advogados que, simplesmente, na área previdenciária, levantaram todo o dinheiro de, no mínimo, 200 clientes, e esses advogados, a maioria das pessoas ali envolvidas eram idosos, e essas pessoas, muitas não tinham nenhum tipo de conhecimento, de alfabetização, e procuraram a OAB para lavrar por termo uma declaração, e a partir dali deu início e acabou culminando com a exclusão dos advogados envolvidos nessa apropriação indébita. Então, a representação verbal também faz parte vamos dizer assim, da instauração do processo ético disciplinar no âmbito do sistema OAB. No artigo 58, ele traz a possibilidade do Conselho Seccional delegar ao Tribunal de Ética a instrução do processo disciplinar. Alguns dizem assim, mas a instrução do processo ético disciplinar, segundo o Estatuto, não é do Conselho Seccional? O Estatuto, sem dúvida, diz que o artigo 70, né,
parágrafo 1º, ele diz que essa atribuição é, sim, do Conselho Seccional. Mas, agora, o novo Código de Ética diz, essa atribuição pode ser delegada ao Tribunal de Ética. Vamos ver o que é que nos levou a pensar dessa forma e formalizar a norma. Nós temos no Estado de São Paulo, né, nós temos no Estado de São Paulo 400 mil advogados. Os senhores imaginem que desses 400 mil, né, nós temos uma série de processos éticos. Os senhores imaginam o Conselho Seccional, o Conselho Seccional tendo que instruir todos esses processos éticos disciplinares, não faria outra coisa e não conseguiria instruir esses processos. E os membros do Conselho Seccional, eles são definidos de acordo com o Estatuto, não poderia, a bel prazer, né, o Conselho Seccional chamar mais advogados para integrarem o Conselho Seccional. Então, ficaria uma situação difícil. Porém, quando nós contemplamos a hipótese do Tribunal de Ética instruir também os processos éticos, a gente resolve esse problema. Por quê? Porque turmas do Tribunal de Ética, nós podemos abrir quantas forem necessárias. E é isso que São Paulo está fazendo. Então, nós temos diversas turmas lá no Estado de São Paulo que julgam, que instruem esses processos e julgam numa primeira instância. Esse é outro aspecto interessante. Por quê? Porque o Conselho, segundo a visão do Estatuto, o Conselho instrui o processo, e depois o relator instrui, e depois ele manda ao TED para julgar. Então, eu instruí no Conselho, mando ao TED para o julgamento, e depois ele volta ao Conselho que instruiu aquele processo para fazer uma análise de segunda instância. Então, fica até um pouco difícil de entender, né? Então, quem instruiu não julgou a princípio, mas vai agora julgar um recurso numa segunda instância. Ficava, assim, bastante complicado, ao meu modesto ver. E outro aspecto é que o conselheiro, ele já tem muitas atribuições dentro de um conselho seccional, inclusive atribuições políticas de relacionamento da entidade, né? Representação dessa entidade diante de outros órgãos e etc. Então, as atribuições dos conselheiros já são muitas. E, sem falar também de que o dia a dia desses processos éticos, o conselheiro muitas vezes não tem essa convivência maior. Já no que diz respeito aos membros do Tribunal de Ética, é o dia a dia deles. É o dia a dia. Então, já colhemos excelentes resultados nessas nossas andanças. Tivemos esses dias no Estado do Espírito Santo, e o Estado do Espírito Santo adotou a instrução do processo ético nos um ano e pouquinho, né, doutor Eric? Um ano e pouco, mais ou menos, eles adotaram a instrução do processo disciplinar pelo Tribunal de Ética. E a gente viu, assim, resultados significativos, né, ali, nos números deles. Então, eles agora estão instruindo os processos, né, e mandando, e fazendo esse julgamento primeiro, e as partes recorrem daí numa segunda instância ao Conselho Seccional. Então, como eu vejo que nós temos aqui diversos acadêmicos, né, isso pode ser, inclusive, a advocacia pro bono já caiu no exame de ordem, né? Agora, essa aqui, quem sabe, aí nos próximos não possa cair também, né? Se há algum conflito entre esses dois dispositivos aí. Só complementando um pouco essa informação, São Paulo é uma situação até, é uma coisa excepcional. São Paulo, o Tribunal de Ética tem 2.000 membros e são 120 turmas. E tem, tramitando hoje dentro do Tribunal de Ética de São Paulo, 130 mil processos éticos. São 2.500 processos, representações, todo mês quase, oferecidas por clientes, por pessoas de diversa natureza, órgãos, autoridades e etc. Então, é um tribunal fora, na verdade, quase uma comarca de uma cidade do interior.
né? Então, é um negócio assim, fora do comum, é lá que realmente existe uma situação ímpar na advocacia, até pelo número de advogados, 400 mil advogados inscritos, é uma situação totalmente atípica, é a maior seccional do país. Em virtude dessa complexidade da questão processual em termos de aparato, de estrutura, a OAB ela teve que evoluir, e nessa evolução entrou aí a questão de disciplinar o processo eletrônico. Nós verificamos que uma das piores situações que as seccionais e a própria OAB como um todo ela vivencia é a tal da prescrição dos processos éticos. Todo presidente de seccional, todo presidente do Conselho Federal, quando senta no primeiro dia, uma das piores, vamos dizer assim, situações que ele vive é quando existe aí a decretação por parte do Tribunal de Ética da prescrição dos processos éticos por inércia da própria OAB. E aí nós saímos com a pecha de que nós somos corporativistas, de que quando é um advogado nós não punimos, e aí por aí vai uma série de reclamações da sociedade como um todo. Isso está acabando. A maioria das seccionais tem se preocupado muito com essa questão da prescrição. Nós falávamos agora do Espírito Santo. No Espírito Santo, a prescrição agora não existe mais. Eles conseguiram atingir as metas determinadas pela Corregedoria do Conselho Federal e eles estão em dia com relação aos prazos processuais e, com isso, faz com que os processos andem. Então, um processo lá é julgado, em torno de 8, 10 meses já está sendo julgado e finalizado ali na instância do TED. E aí fica recurso para o Conselho Seccional e, posteriormente, para o Conselho Federal, se houver aí ofensa ao Estatuto da Advocacia. Então, o processo disciplinar eletrônico, ele foi um grande estudo. Eu participei da comissão do Conselho Federal que preparou essa questão do processo eletrônico. Era uma grande dificuldade fazer com que as seccionais falem com o Conselho Federal e fazer com que a seccional mantenha o sigilo e consiga fazer com que os advogados se cadastrem para receber as intimações e notificações de forma eletrônica, como já é no processo judicial eletrônico. Então, esse era o grande embate que nós tínhamos, como fazer isso e como proceder dessa forma. Com a regulamentação advinda do Conselho Federal, e no Código de Ética, no artigo 78, parágrafo único, veio aí a regulamentação, através de um provimento, para que os tribunais de ética processem a tramitação desses processos de forma eletrônica, facilitando aos advogados a ciência dos processos, vamos dizer assim, a vista do processo eletronicamente, junto em documentos, e aí passa a ter uma celeridade maior. É lógico que eu acho que tem muitos colegas que não gostaram dessa inovação, mas outros, a grande maioria, aprovou e acha que deve ocorrer dessa forma, até para que a gente dê uma resposta para a sociedade e para aqueles que estão sendo processados de forma indevida por uma briga com o cliente ou uma briga com uma autoridade em determinada situação, esse processo seja arquivado o mais rápido possível e passe aí o colega a ter tranquilidade no exercício profissional. Quando colocamos no novo Código de Ética a possibilidade do processo disciplinar, o processo administrativo geral, a gente fala muito em processo disciplinar, mas o processo administrativo geral no âmbito da OAB poder ser eletrônico, então alguns arrepiaram os cabelos, porque a advocacia sempre foi muito preocupada com o processo eletrônico. No entanto, agora o provimento que regula essa matéria, embora ele não seja muito detalhado, até porque não podia detalhar muito, porque nós temos assim diversas seccionais que se utilizam de processos diferentes. Então, nós não temos um único programa, um único sistema para todas as seccionais. O Conselho Federal tem um, mas ele dá a liberdade para as seccionais adotarem o que melhor convier a ela. Então, o provimento, ele regulou em linhas gerais, não deu muito detalhamento, né?
Mas naquilo que ele detalhou, ele nos permite tudo aquilo que a gente queria para o processo eletrônico no âmbito do judiciário, ele contempla no processo eletrônico da OAB. Que, exemplo, você não conseguiu acessar o sistema estava fora, ou não sei o quê, ou você não tem muita facilidade, né? Tem um problema de DNA, data de nascimento antiga, né? Então, muitos de nós têm esse problema. Não temos uma familiaridade muito grande com esses meios eletrônicos, né? Tem muitos colegas que não estão conseguindo acessar, é uma realidade, né? Então, ele pode chegar numa secretaria da OAB com a petição dele, física e protocolar. E a secretaria é que vai providenciar a juntada no processo eletrônico. Então, essa é uma garantia que nós queríamos lá para o processo judicial e que a OAB também contempla, né? Só quero fazer um adendo. O máximo, e assim, eu acho que o grande ápice disso tudo vai ser no dia que a nossa carteira de advogado, a identidade profissional, que tem um chip, passará a ser o nosso token ou o nosso cartão para todos os atos praticados na vida jurídica. Vamos dizer assim, é um objetivo do Conselho Federal, já tem um acordo com o CNJ, o Cadastro Nacional dos Advogados está sendo unificado, ou está sendo feita essa interface entre o nosso cadastro e o CNJ, para que o advogado suspenso ou excluído não possam participar de atos judiciais. Ele, quando chegar para fazer uma audiência, vai apresentar sua identidade profissional, ela vai ser colocada no leitor, e aquele chip que tem dentro da identidade vai identificar se o advogado está suspenso ou excluído, e aí, com isso, fecha-se o ciclo dentro da OAB, porque hoje os juízes, a grande maioria, não sei como é que funciona, mas a grande maioria verifica, antes da início da audiência, pelo Cadastro Nacional dos Advogados no site do Conselho Federal, se o advogado está suspenso ou excluído. E com essa inovação do chip implementado dentro da carteira profissional, esse chip já vai conter todas as informações do advogado e vai facilitar a vida, porque, acreditem os senhores, ainda existe falsificação de identidade profissional. Nós ainda encontramos advogados utilizando meios aí de falsificar a carteira de identidade do advogado e, às vezes, participando de audiências judiciais. E, se o juiz não se precaver em consultar, acaba passando e ali acontece a prática de todos os atos judiciais. Só uma outra curiosidade, né? A doutora Aline, né, que é a nossa assessora lá na corregedoria, ela me passava aqui que alguns questionaram sobre o que foi que pediram sobre o pro bono, né? Eu falei pela metade, eu disse que tinha caído uma questão do pro bono, mas não disse que tipo de questão era. É uma questão muito simples. Perguntava lá no exame de ordem, aliás, dizia que o advogado estava divulgando, estava usando a advocacia pro bono como um instrumento de publicidade. Então, é vedado, obviamente, ele estaria cometendo aqui uma infração disciplinar. Então, a advocacia pro bono, ela não pode ser um instrumento de publicidade para o advogado. Ele está cometendo uma falta ética. Agora, um outro ponto interessante também vamos lá. Eu espero nunca sofrer, mas se eu sofresse um processo ético aqui em Santa Catarina, né? Vou ter que responder um processo ético aqui em Santa Catarina. Aí eu estou lá no Conselho Federal, digo, doutor Túlio, faça a defesa para mim lá, doutor Túlio, do meu processo ético disciplinar, lá na seccional de Santa Catarina. Pensou, doutor Túlio, conselheiro federal, conhece todos os membros do Tribunal de Ética, conhece todos os conselheiros seccionais, seria um defensor e tanto, não é mesmo? Mas, doutor Túlio, pode? Não pode. Segundo o artigo 31, né, ele não pode patrocinar esses processos aí, né, que tramitam perante a entidade, e nem mesmo pode fornecer um parecer para que eu possa, então, instruir esse meu processo. E por que isso? Por que essa regra rigorosa aí, impedindo o doutor Túlio de advogar aqui na seccional dele? É justamente para evitar esses favorecimentos. Lembra que eu disse? Ele conhece todos os julgadores, conhece os membros, né? Então, foi cortar na carne aqui, né? A gente tirou uma fatia de mercado a alguém que está prestando um serviço voluntário. Então, ele presta, o doutor Túlio presta um mistério voluntário,
e tira dele uma fatia aí que para alguns é interessante no processo disciplinar. Nós temos alguns advogados no país, nós temos um no Paraná, temos outro no Rio Grande do Sul, temos um em São Paulo, que a advocacia deles é só processo administrativo. Então, se um dia eles concorrerem ou mesmo compuserem uma comissão no âmbito da OAB, nós tiramos a clientela deles 100%. Né? Então, seria mesmo para preservar. E a única exceção é que o artigo 33 fala dos processos em causa própria. Então, o doutor Túlio nunca vai se sujeitar a isso, mas se um dia, eventualmente, tiver um processo ético em face dele, mesmo sendo conselheiro federal, desculpa, Túlio, estar te usando aqui como exemplo, mas mesmo que se ele eventualmente tiver um processo, né, ético aqui, a defesa dele, ele pode fazer. Então, em causa própria, não há problema quanto a isso. Ilustrando esse artigo, nós tivemos um caso no Distrito Federal de um advogado membro do Tribunal de Ética, numa dessas turmas afastadas, distantes, seria aqui o caso de município, e fazer a defesa de um representado lá no interior, na cidade mais longe da capital. E aí o presidente da turma ligar para o presidente do Tribunal de Ética e falar, olha, estou aqui com uma pessoa fazendo a defesa, ele é membro do Tribunal de Ética. Ele acabou respondendo um processo ético, porque ele não pode advogar, conforme está previsto no artigo 31, dentro do âmbito do sistema OAB. Ele não pode participar na defesa de ninguém dentro do processo. Ele é membro da OAB, não pode participar por uma questão de transparência e de vários princípios citados pelo doutor Elton. Teve um outro caso, em outra seccional, de um advogado que era contratado pela OAB para trabalhar no Tribunal de Ética. E esse advogado, ele incentivava as partes a mover uma ação civil contra os membros do Tribunal de Ética, que fosse o relator do processo. Então, ele era funcionário da OAB, recebia os clientes, fazia ali a representação, e o cliente, quando saía, ele ia lá no cliente e falava, olha, se você quiser processar o relator, porque ele está fazendo isso e aquilo, é processo. E passou a processar. Ele foi demitido por justa causa da OAB, mas são ideias assim mirabolantes que surgem quando você envolve o processo aí ético-disciplinar. Outra situação dentro dessas mudanças do Código de Ética é a questão da responsabilidade quanto membro da OAB. Né? Muita gente, nós falamos que tem muita gente que gosta de participar das comissões, na verdade, para ganhar o cartãozinho de membro da comissão seccional, da comissão nacional, e nunca participou de uma reunião e nunca compareceu à OAB. Então, esses advogados não podem, se não podem assumir um encargo dentro da OAB, não assumam esse encargo. Agora, quem assume o encargo dentro da OAB, efetivamente tem que trabalhar. A OAB realmente necessita desse trabalho, nós abdicamos do dia a dia do nosso escritório, viajamos em prol do sistema OAB, estamos aqui à disposição da OAB sem ganhar um centavo. Nós não somos remunerados, isso aqui vamos dizer assim, é um trabalho voluntário, é um trabalho que nós gostamos de fazer e estamos aqui por isso. Então, quem assume o encargo na OAB, a princípio, o que a gente espera é que ele trabalhe efetivamente, não é isso, presidente? Deixar de prescrever processo. E também deixar de prescrever processo, exatamente isso. Normalmente, quem não está exercendo sua função é designado relator de um processo e fica com esse processo anos ali. Eu já tive caso de ter que pedir uma busca e apreensão até judicial de processo que estava com um conselheiro seccional, que ele não devolvia o processo. E o processo acabou havendo a prescrição intercorrente na mão do conselheiro e foi aberto um processo ético, porque existe um dispositivo no Código de Ética que não permite essa vamos dizer assim, retenção de autos, e essa retenção faz com que prejudique todo o sistema, porque aí ocasiona invariavelmente uma prescrição, e aí a sociedade, o cidadão que vai lá e procura a OAB para denunciar, acaba sendo prejudicado por um advogado que não cumpriu o encargo no qual ele foi designado para cumprir da forma que está prevista em lei. Nós conversávamos de manhã que nós temos dois pilares importantes dentro da nossa OAB. Um deles é a prerrogativa e o outro deles é a ética.
O advogado não tem como trabalhar se ele não tiver suas prerrogativas. Prerrogativas que não são nossas, as prerrogativas, na verdade, são dos nossos clientes, são dos jurisdicionados, não é? Agora, nós também não temos como exigir as prerrogativas se nós não fizermos o dever ético. E aí entra naquilo que o presidente falou. Na gestão anterior, eu me deparei com uma situação, e eu já funcionei como corregedor na gestão passada também, esse é o meu segundo mandato na corregedoria que ninguém gosta muito, eu acho que até por conta disso, sabe? Então, já é meu segundo mandato. Mas na gestão passada, eu me deparei com um relator que ficou 3 anos e 2 meses com o processo. Aí ele devolve o processo ao término de 3 anos e 2 meses, quando já não era mais membro, não era mais conselheiro, ele devolve o processo sem relatório, sem voto, sem nada. Então, o que fica claro, ao meu ver, não sei, os senhores podem ter uma interpretação diferente, mas, ao meu ver, ele engavetou isso para alcançar o quê? A prescrição intercorrente, que é de 3 anos. E sobrou o quê para o relator na sequência? Reconhecer a prescrição e dizer agora ao representante, olha, sabe aquele processo que o senhor protocolou aqui? Sabe aquele dinheiro que o advogado reteve, não lhe passou? Pois é, nós não podemos fazer mais nada porque prescreveu. Como prescreveu? Não, o senhor apresentou a representação no tempo hábil, mas a gente não conseguiu. A gente ficou 3 anos com o processo dentro da gaveta e ele prescreveu. Então, percebe, os senhores, que o mistério nosso aqui é voluntário. Ninguém ganha diárias, ninguém ganha nada. É voluntário, né? É voluntário. Só que esse mistério voluntário, ele tem que ter responsabilidade de bem cumprir com as obrigações que nós assumimos. Então, agora, o artigo 2º, até uma sugestão nossa, no inciso 11, então ele veio contemplar isso. E, agora, os corregedores, especialmente os corregedores, eles podem determinar a abertura de um processo, né, instaurar um processo ético, né, para apurar a responsabilidade dos relatores. Se, eventualmente, o corregedor no seu estado não fizer isso, mas esperamos que vão fazer, sim, com certeza, né? Mas se não fizer, quando ele chegar no Conselho Federal, o Conselho Federal vai determinar, ou se eventualmente a corregedoria também passar por esse processo, também vai determinar a abertura de processo. Então, eu não posso, eu estou muito atarefado, eu não estou podendo cumprir o meu mistério voluntário na UAB, eu me afasto, né? Eu me afasto porque eu não posso dar prejuízo à nossa entidade. Entramos agora numa polêmica muito grande, que é a publicidade. Fui correlator na comissão que criou o anteprojeto, eu fui correlator exatamente da parte da publicidade. E vou contar rapidamente, a gente conta mais história do que fala, né? Mas eu vou contar rapidamente, porque as histórias acabam ajudando para os senhores verem da onde surgiu as coisas, o porquê de algumas coisas, né? Então, quando peguei essa matéria, bastante assustado, porque é uma matéria que é muito polêmica, então passei a esmiuçar tudo no que diz respeito à publicidade. Redes sociais, Facebook, WhatsApp, tudo detalhadamente. E aí, quando nos reunimos, o professor Siqueira Castro, eu disse ao professor, olha, eu vou ter que alterar já aqui um aspecto da publicidade. Aí o professor Siqueira falou assim, por que, Elton? Vai ter que já alterar? Eu disse assim, porque agora eu descobri esta semana, com meu filho, que tem um tal de impulsionamento das publicações no Facebook. E eu não vejo com bons olhos esse impulsionamento de publicação, porque o que é esse impulsionamento, né? Para os DNA, né? Os jovens tudo sabem, mas nós, DNA, temos dificuldade. O impulsionamento é exatamente pagar um certo valor, e aí aquela publicação não vai só para os teus amigos, não é? Vai para os amigos dos amigos, e se pagar mais um pouco, os amigos dos amigos e dos amigos, e o negócio vai se avolumando, aquela publicação vai indo embora, não é? Então, isso eu não tinha contemplado naquela minha redação. Aí eu disse, sabe de uma coisa, professor Siqueira, está difícil, porque nós vamos ter que fazer um código por ano.
porque isso vai mudar, muda uma velocidade muito grande. Aí qual foi a decisão? Acertada e que acolhida por todos. Vamos regular no Código de Ética os princípios gerais. E depois vamos fazer um provimento que esmiuça tudo isso. Né? Que esmiuça toda essa situação. Porque provimento, se nós precisar fazer um por ano, não tem problema, né, doutora Cláudia? Não tem problema, faz todo ano um provimento. Ter cada 6 meses, bora lá fazer cada 6 meses. E agora, uma revisão integral do Código de Ética, como a princípio eu queria fazer, né? Não era próprio. Então, reconheço isso. E aí, então, nós mudamos, e aí tracei só as linhas gerais, né, da publicidade. Linhas gerais, né, que se pautam em 2 aspectos. Evitar o mercantilismo e dar condições de igualdade a todos. Então, o modelo que nós adotamos, não é, é o modelo alemão, né, o modelo mais tradicional de publicidade. E tem o modelo americano, que é aquele modelo mais atirado. Você vai nas estradas ali dos Estados Unidos, você vê aqueles outdoors, né, com o nome do advogado, o número do advogado. Deu acidente, liga para o doutor fulano. Aquilo até que é bom, eu gostei. Porque a gente tira o pé do acelerador do carro, né, pessoal? O negócio aqui não é feio, porque se já estão divulgando aqui o telefone dos advogados, é porque aqui pega mesmo, né? Então, num aspecto é bom, mas no outro, ao meu ver, aquilo vira assim um mercantilismo muito forte. E não é o nosso modelo. Então, a gente procurou na publicidade evitar isso e dar condições iguais a todos. Então, a propaganda no intervalo de um jornal aí de uma grande rede. Eu teria condições de fazer essa propaganda no intervalo aí de um jornal de uma grande rede de televisão, aqueles jornais que passam no país todo? Eu não teria condições de fazer, não teria como bancar. Mas lembra que falamos no início sobre a criação de grandes escritórios nas capitais? Então, esses escritórios fariam essas publicidades nessas grandes redes com a maior facilidade, a ponto de, no dia seguinte, receberem milhares de e-mails de pessoas de todo o país querendo contratá-los para as ações. Então, nós temos que, obviamente, vetar isso. Então, a publicidade, ela assim, nós analisamos assim, isso é possível ao advogado que está começando? É possível. É possível, obviamente, ao advogado que está há mais tempo? Sim, claro. Agora, o que não é possível ao jovem advogado, também não é possível ao advogado que está há mais tempo. Então, dar condições iguais. Duas colunas, então. Evitar o mercantilismo e dar condições a todos, né? A advocacia, na verdade, ela se pauta pela discrição, pela sobriedade, né? Muitos advogados e escritórios se pautam pelo contrário, né? Eles querem aparecer mais e querem fazer a publicidade de uma atividade que não tem que ter a publicidade mercantil. É uma atividade, como o presidente falou, personalíssima. Ela está na figura do advogado, na especialização do advogado. E, com isso, ela é restrita no nosso meio, em virtude, como o doutor Elton falou, da nossa origem do Código de Ética, que nós utilizamos o Código de Ética, as bases fundamentais do Código de Ética alemão, francês, que são sistemas rígidos para os advogados, não o sistema liberal como o americano. Então, nós vemos muito aí o advogado vamos dizer assim, ele conseguir fazer a publicidade em ambientes que não são ambientes jurídicos. O nosso código, ele permite que o advogado faça um evento onde constem, por exemplo, câmaras de comércio. Câmaras de comércio, eu já visitei algumas, escritórios de advocacia fazendo uma propaganda imensa, com página do escritório, com pasta do escritório, e fazendo ali no meio empresarial. É proibido? É vedado. Você não pode fazer uma palestra numa Câmara de Comércio e utilizar-se do seu escritório, do mecanismo de publicidade naquele ambiente. E sim, num ambiente estritamente jurídico, onde o público seja jurídico, de natureza do nosso convívio, e não empresários, comerciantes e outras atividades, porque isso caracteriza uma captação num ambiente, certo, que não é jurídico. Já teve um caso que eu, quando presidi Tribunal de Ética,
de um advogado que patrocinou uma corrida de rua. E todo mundo estava com o boné dele com a camisa do escritório de advocacia. E nós tivemos que suspender o advogado. Porque eu não sabia. A princípio, todos têm que conhecer o Código de Ética. E esse advogado patrocinou. Nós temos um problema muito sério na questão da publicidade, eu estava até conversando com o presidente no início da manhã, com relação às redes sociais. Nós temos aí o Facebook, o Google, como mecanismos aí de uma rede social de grande alcance. E aí muitos advogados... É permitido ter uma página no Facebook? É permitido. O que não é permitido? Não é permitido você pegar aquela página e divulgar para pessoas que não sejam, por exemplo, clientes do escritório ou advogados, que sejam, vou enviar para a empresa, vou enviar para outro tipo de pessoas que não sejam do nosso meio. Isso é captação. Então, eu não posso. O Google, por exemplo, se você pagar uma quantia, você aparece em primeiro lugar na hora da pesquisa. Eu quero um advogado da área trabalhista. Eu vou lá, pago uma determinada quantia e eu apareço em primeiro lugar. Então, eu vou ser o primeiro naquela pesquisa. Isso é uma forma de captação. Se a OAB perceber que tem escritórios fazendo esse tipo de conduta, provavelmente será aberto um processo ético para apurar uma captação indevida por esse escritório ou por esse profissional. Então, na verdade, a OAB tenta limitar ao máximo esse tipo de captação e esse tipo de publicidade. Não quer dizer que um advogado, quando for receber um prêmio jurídico, porque prêmio hoje estão sendo oferecidos de todo tipo. Tem empresas e associações que estão oferecendo prêmios aí, o advogado paga uma determinada quantia e aparece lá como o melhor advogado do Brasil, o melhor advogado do mundo. Então, esses advogados, eles têm que entender que aquilo ali, a partir do momento que você tem uma retribuição pecuniária para aparecer, é uma captação, é uma forma de publicidade indevida. Você não tem... A forma gratuita, por exemplo, ela não tem a necessidade de você pagar para aparecer. É um convite, é uma forma de você passar o seu conhecimento para aquele público. Então, a publicidade hoje ela é muito combatida e nós estamos atentos. As seccionais, elas já... A grande maioria das seccionais, né, eu acho que já criaram comissões de fiscalização, comissões de publicidade, para verificar a publicidade. Às vezes a gente está andando, nós estamos viajando pelo Brasil e já nos deparamos com uma lateral de um edifício com a propaganda de um advogado. Eu já cheguei uma vez numa cidade do interior da Bahia, presidente, fui trabalhar numa determinada cidade, estou lá, passo em frente a uma delegacia, quando eu olho para a esquerda tem um outdoor enorme, numa casa, em frente à delegacia. Aqui soltam-se presos. Todo mundo que chega na delegacia vai procurar o escritório do doutor. Então, eu fui falar com o presidente da subseção e mandaram retirar aquela placa, porque era uma coisa absurda, em frente à delegacia. Então, quer dizer, acontece de tudo no interior do Brasil, em algumas capitais, e nós temos que combater esse tipo de conduta do advogado. Então, a publicidade ela tem limites. É igual você estar no edifício e muitas vezes tem no edifício na entrada do edifício tem aqueles nomes das salas, ali onde você vai indicar a sala, tem gente que compra aquele espaço para colocar o nome do escritório. Né? Uma forma de captar, outra coisa, a questão dos panfletos, é uma febre isso hoje. Você chega em prédios, na época que tinha aquela taxa de corretagem como um objeto das ações imobiliárias e tudo, advogados recém-formados não viam uma forma de entrar no mercado, mandavam editar ou fazer milhares de panfletos daqueles, chegavam naquelas apartamentos recém-entregues e distribuía aqueles panfletos da taxa de corretagem. Ajuize uma ação para restituir a taxa de corretagem. E as pessoas iam procurar aquele advogado. E aí o que acontece? É lógico que no meio daqueles 300 pessoas que moravam naquele prédio, no mínimo vai ter 1 ou 2 advogados ou até mais. E esses advogados levavam para a OAB aquele folder e diziam, captação explícita, o cara está indo no meu prédio entregar um panfleto para combate àquela taxa de corretagem. Então, a publicidade hoje é um dos temas muito, vamos dizer, muito importante, é uma forma de nós limitarmos e, ao mesmo tempo, fiscalizarmos esse exercício. Publicidade pode, dentro do seu site, dentro da sua página, do seu escritório. Mas não tente mercantilizar isso, porque uma hora você vai acabar sendo descoberto e aí vai responder um processo ético. Tem uma questão ainda, doutor Érico, para especialmente os acadêmicos que gostam de saber o que está caindo no exame de ordem, né? Então, caiu num dos últimos exames, não sei se foi nesse último ou no anterior,
caiu sobre um advogado que divulga numa matéria na internet, no seu Facebook, falando... Então, ele fala sobre um determinado assunto e, ao final, ele coloca o telefone e o e-mail. Será que ele cometeu uma infração ética? Ele escreveu, fez um artigo sobre determinado assunto, ao final ele coloca telefone e e-mail. O que acha? Cometeu, né? No que? Telefone. Não pode divulgar o telefone, né, segundo o novo Código de Ética. Porque o 46 diz que a publicidade na internet é possível? É, mas tem que seguir as mesmas regras das demais publicidades. Né? Então, o que acontece? O artigo 45, ele veio para disciplinar essa questão da forma de publicidade. É uma coisa que nós temos que combater, presidente. Tem hoje muitos advogados fazendo programas na televisão e no rádio. Nós tivemos um problema sério no estado do Brasil com relação a um advogado que tinha um programa na Rádio CBN. E esse advogado, toda terça, quarta e quinta, ele respondia perguntas de ouvintes, e nós tivemos que notificá-lo para dizer que, a partir daquele momento, a partir da promulgação desse novo Código de Ética, da entrada em vigor do Código de Ética, ele não poderia mais ter o programa. E foi uma situação constrangedora, discussões e tudo, mas ele acabou realmente saindo daquele programa, porque você não pode tornar essa sua aparição na mídia eletrônica, na mídia televisiva, como uma habitualidade. Você não pode se tornar isso habitual. Então, eu não posso participar de programas de caráter habitual, onde eu estou respondendo perguntas. Eu tenho que ir lá como convidado. Eu convido hoje a doutora Cláudia, convido amanhã o doutor Túlio, e vou convidando. Então, nós vamos convidando, e cada advogado vai falar sobre um determinado tema, mas não pode se tornar isso habitual. E aí o Código de Ética novo, a alteração do Código veio para justamente dizer isso, que tem que ser utilizada de forma módica, de forma, vamos dizer assim, que não crie uma habitualidade na sua participação, porque isso pode se tornar alvo de uma captação disfarçada em programa de televisão ou em programa de rádio, né? Esse programa de rádio, eu fui relator de um processo bem interessante. A gente só não vai contar os santos, só vamos falar do milagre. Então, olha a situação que eu relatei. O colega, ele diz assim, olha, eu frequentava o programa de televisão mesmo toda semana, e lá eu respondia dúvidas dos telespectadores. Mas eu sou advogado de um sindicato. Eu sou empregado do sindicato. O sindicato lá dos trabalhadores, não me lembro mais qual é o ramo da atividade, mas ele era empregado do sindicato. Então ele diz, olha, o programa era do sindicato, eu ia lá responder perguntas dos associados acerca de questões lá jurídicas. Bom, até aí tudo bem, né? Vou fazer o quê? Aí o representante mandou uma mídia. Aí eu fui assistir aquela mídia. No final do programa ele diz assim, então você, sindicalizado, que tem uma dificuldade no que diz respeito a essa questão aí, venha ao sindicato que nós vamos ajuizar uma ação para você. E vocês que eventualmente não são sindicalizados, se quiserem vir, podem vir também, que terei prazer em atendê-los. Aí estragou tudo, né? Essa parte final. Aí eu peguei ele na parte final. Mas, a princípio, no início, a gente poderia ficar numa saia justa, né? Porque ele era empregado do sindicato, está respondendo aquelas perguntas lá, seria uma certa atribuição dele mesmo. Agora, o ponto, então, que cada caso é um caso, né? Difícil a gente falar em algumas situações, por isso virá esse provimento regulando ainda melhor a publicidade. Nós ficaríamos aqui horas e horas conversando sobre hipótese de publicidade, porque, como eu disse, o nosso código traz as linhas gerais e essas especificações e situações, eu creio que o provimento vai contemplar e outras questões tantas virão na sequência, dúvidas e assim por diante, né? Essa publicidade, o artigo 46 fala a publicidade veiculada pela internet, é aquela que abrange o Google, Facebook, as redes sociais. E no 53 fala da questão do cartão de crédito, né? Hoje
já é permitido, antigamente não tinha normatização, mas hoje o advogado, se quiser instalar uma máquina de cartão para receber os seus honorários, está permitido, ele pode ali fazer um parcelamento do valor dos honorários, aí ele vai se entender com o cliente com relação a esses honorários contratuais, e aí pode utilizar-se desse meio de pagamento, que é a máquina do cartão de crédito, e antes não havia essa previsão, e muitas vezes os advogados que a utilizavam, os clientes, quando pagavam, às vezes procuravam a OAB para questionar se aquele pagamento mediante cartão seria permitido ou não, e havia uma lacuna, e essa lacuna foi preenchida com esse dispositivo no quesito de recebimento de honorários, né? Alguns até questionavam, né, se agora o advogado vai receber por cartão de crédito, isso não pode se tornar uma atividade, dá a entender que é mercantil, né? Acho que não, acho que isso é uma nova realidade, ninguém anda mais com dinheiro, vai pagar uma consulta, não posso usar o cartão, acho que isso aí seria desmedido mesmo. Outra novidade é a contagem de prazo. Então, como nós também somos filhos de Deus, merecemos descansar nos sábados e domingos e feriados, reivindicamos do Judiciário que a contagem de prazo não corresse nesses dias, né? Então, quando fizemos isso, obviamente, tivemos que alterar também a contagem de prazos internos na OAB. Então, nossos prazos, que são de 15 dias, eles estão correndo desde a resolução número 9 de 2016, eles estão sendo computados apenas em dias úteis, né? A contagem é a mesma, ou seja, da data seguinte ao recebimento da notificação. Então, aqueles que forem fazer o exame de ordem, tomem cuidado lá com juntada do AR aos autos. Então, no processo disciplinar não tem nada disso. Então, é no dia seguinte da notificação e serão computados apenas os dias úteis, excluindo aí domingos e feriados. Inclusive, acrescentando esse artigo dos dias úteis, existe uma forte intenção, e o objetivo da ordem do Conselho Federal é editar um diário eletrônico da OAB. Então, a OAB, todos os advogados receberiam suas publicações, inclusive dos processos ético-disciplinares, através de um diário eletrônico, e esse diário eletrônico seria enviado para os advogados, e os advogados aí tomariam ciência dos atos e dos prazos dentro do sistema OAB. Um outro ponto interessante dentro do próprio processo é estimular os meios extrajudiciais de resolução de conflitos. Então, a OAB ela tende, dentro do processo, tentar solucionar de forma amigável determinados conflitos. Então, no caso, por exemplo, de sociedade de advogados, já existe uma previsão legal que, quando um advogado representa o outro, o Tribunal de Ética determinará uma audiência de conciliação para que os advogados possam se entender e ali acabar o litígio. Mas, no caso, quando é uma parte, é um lesado, é um consumidor, é um cidadão, não existia essa previsão, e isso pode ser estimulado. Normalmente, hoje, algumas seccionais, elas têm criado uma comissão chamada Comissão de Admissibilidade de Processo. Então, essa comissão é criada para quê? Para que muitos dos processos não deem andamento dentro do Tribunal de Ética, para que o advogado representado não fique com aquele processo indefinidamente por 5 anos ali respondendo um processo indevido. Então, a parte, quando vai representar essa comissão, ela analisa todos os pressupostos do processo, então verifica se tem provas suficientes, se os fatos são verdadeiros, e aí notificam o advogado para uma defesa prévia, quase como num processo criminal, uma defesa prévia, e aí, após essa análise, essa comissão determinará se envia para o TED ou se arquiva aquela representação. Então, nessa hora, pode existir uma conciliação. É o advogado, por exemplo, existem casos e mais casos, advogado que reteve um valor, uma quantia, e efetivamente pagou, ou é o advogado que ficou com aquela quantia e aí a parte sumiu. Porque é o que muito acontece, tem muitos casos que a parte contrata um advogado e viaja, vai embora, vai morar às vezes até em outro país. E o advogado não consegue encontrar a parte para repassar aquele valor que lhe é devido, e aí ele não faz a consignação,
ele não toma nenhuma medida proativa para tentar demonstrar que tentou procurar a parte e não encontrou. Com isso, o advogado passa a ser responsável pela retenção daqueles valores e aí passa a responder um processo. Ou então, muitas das vezes, o advogado que faz um contrato verbal, ainda existe, pasmem os senhores, ainda existe advogado que faz contrato verbal, não faz contrato por escrito. E aí, na hora de se defender, é um problema. Que as cláusulas não estão definidas, ele não sabe o que ficou ali, o tempo, né, acaba caindo no esquecimento o que ficou tratado, e a partir daquele momento o advogado responde um processo ético sem ter um meio de prova para mostrar que naquele momento ele foi autorizado, etc, etc. No final da nossa fala aqui, nós vamos passar 2 modelos, presidente, um termo de prestação de contas, para que os advogados, se quiserem utilizar, possam pegar depois com o presidente ou disponibilizar no site, e um modelo de contrato de honorários que preserve um pouco o advogado, onde nesse contrato de honorários nós vamos falar um pouco da cláusula de compensação e da obrigatoriedade do cliente prestar contas, assinar o termo de prestação de contas do advogado, que muitas vezes não acontece. O cliente chega lá na OAB, faz uma reclamação de um advogado, e quando o Tribunal de Ética pede a prestação de contas, o advogado não tem. Mas por que não? Porque eu chamei ele diversas vezes no meu escritório e ele não foi. Como é que o senhor prova? Está aqui, eu tenho vários telegramas que eu mandei para ele, e ele não quis assinar a prestação de contas. Mas tem advogado que sequer consta no contrato essa obrigatoriedade. Então, nós vamos dar um modelo para que quem quiser utilizar no futuro, utilize como meio de proteção com relação a isso. Mas, voltando a esses estímulos de acordo extrajudicial, é importante também citar que a OAB jamais poderá chancelar qualquer acordo extrajudicial. Isso aconteceu em algumas seccionais e deu um problema seríssimo. A OAB, na hora que fazia, numa audiência de conciliação, o presidente ali da instrução assinou o termo de acordo em nome da OAB. Resultado, o advogado não pagou a parte prejudicada e o cidadão acionou o advogado e a OAB. E a seccional acabou pagando a dívida daquele advogado porque estava como ré naquele processo, porque é como se ela tivesse dado um aval para aquele acordo. Então, a OAB jamais, se o senhor quer fazer um acordo, o senhor faz lá fora, me traz o acordo e aqui eu faço o arquivamento do processo ético. Mas jamais a OAB participará de qualquer, vamos dizer assim, na verdade, de dar autorização ou de dar o seu ok com relação a esse acordo ou assinar o acordo como parte, né, como aval daquele acordo. Lembrando também que eventual acordo não implica em a OAB arquivar o processo, né? Se a OAB tomou conhecimento de um assunto grave naquele processo, e até nós conversávamos, né, com o colega há pouco sobre isso, então o posicionamento atual, e até nós falávamos sobre a indisponibilidade, né? O colega disse, onde é que está essa indisponibilidade da OAB, né? Então, a gente não encontra, de fato, numa legislação, mas esse dever de coibir essas infrações éticas, ela existe. Então, embora as partes, às vezes, possam fazer um acordo, o processo disciplinar, ainda assim, pode ou não dar continuidade. Isso vai depender da análise, né, de cada processo. Nós estamos já nos encaminhando para a conclusão, né? Eu acho que nós poderíamos até agilizar um pouquinho a conclusão, né, doutor Eric, para proporcionar aí uma conversazinha, e as expressões também dos colegas, vejo que, por certo, também poderão trazer muitas contribuições também para nós, né? Mas as infrações, a última parte seriam mostrar aos senhores, eu acho que a gente nem precisaria comentar uma a uma, ou talvez poderíamos destacar algum ponto, mas as infrações mais recorrentes que nós temos recebido lá no Conselho Federal em grau de recurso, né? O primeiro deles é esses recebimentos de bens, como pagamento de honorários. Que é vedado, né? Que é vedado, que tem causado muita dificuldade, né, doutor Eric? Somente o advogado, é muito engraçado que esse tipo de infração ela é muito decorrente no interior, né? Então, o advogado recebe um pagamento, às vezes um pedaço de terra, recebe um animal como um pagamento dos honorários, e o problema disso tudo é que, como você não tem como avaliar esse bem, normalmente o cliente que paga o advogado com um bem, ele vai ao OAB depois reclamar que aquele bem valia mais do que os honorários que o advogado teria que receber. E aí dá-se a querela, porque o advogado vai chegar e falar, não, você me pagou com esse bem. Tudo bem, mas esse bem hoje está valendo 3 milhões, na época valia 1 milhão. Eu quero que você devolva uma parte desse bem. Então,
Para evitar isso, o Código, nesse ponto, ele foi muito sábio. Ele, simplesmente, o que ficou estabelecido foi que é manifestamente proibido o recebimento de bens como pagamento de honorários, exceto em casos excepcionalíssimos. Exceto em casos excepcionalismos. É o exemplo de um preso que só tem um bem e que ele precisa, e o advogado precisa tirá-lo daquela condição, e aí, de repente, se tiver manifestamente num acordo, num contrato de honorários, e aí sim é recebível aquele bem como pagamento. Mas em casos excepcionalíssimos, a OAB não pode tornar isso comum, o recebimento de bens como pagamento de honorários. Eu gostaria de destacar um outro tema aqui, que é a utilização do nome de sociedades diverso do constante nos assentamentos da OAB. Acontece muito dos colegas não terem um registro de uma sociedade na OAB e colocarem na sua fachada como se tivesse. Então, tem 2 advogados, um é José dos Santos, outro é Manuel da Silva, né? Eles põem lá Santos e Silva, advogados associados. Mas esse nome, essa sociedade está registrada na OAB? Não, não está. É nós que inventamos aqui, né? Então, não pode, nós não podemos fazer isso. Então, se eu posso identificar os advogados individualmente, eles podem se agrupar sem problema nenhum. Agora, o que eles não podem é criar essa sociedade que não consta nos registros da OAB para poder identificar os seus escritórios. Esse é um ponto. É o típico caso de manter a sociedade incompatível com o exercício da advocacia, né? Então, é uma sociedade, ele coloca o nome da sociedade, o nome fantasia, êxito advocacia, e, na verdade, não pode, teria que ser o sobrenome dos advogados que compõem a sociedade. Então, e outra coisa é a utilização de logomarca, né? Então, às vezes, o advogado utiliza o símbolo da República, o próprio símbolo da OAB, já vi casos desses. Hoje, a moda, em alguns escritórios, que já está sendo aberto o processo ético, é a foto do advogado em 3D. Ele pega o cartão, recebe o cartão, e ali você vê o advogado em várias posições. Quer dizer, é uma coisa sem qualquer base, mas é um cartão, é o cartão novo do advogado, e eles estão inventando essa moda agora a nível de Brasil. Tem coisas que são imagináveis que as pessoas colocam. Outra situação muito recorrente pelo país e que nos chega através de representações é o exercício da advocacia em conjunto com outra atividade. É estritamente proibido exercer a advocacia em conjunto com outra atividade. Um ramo imobiliário, com ramo de contador, com vários ramos aí interligados, às vezes, muitas vezes, com a advocacia, e esses ramos estão abrindo um escritório. Então, é advocacia e contador, é advocacia imobiliária. Teve um caso, uma vez, que eu recebi, e que o advogado chegou lá, eu fui visitar o escritório, tinha uma porta, ele entrava, era imobiliária, no outro era o escritório de advocacia. Eu tive que chamá-lo no Tribunal de Ética e perguntar para ele o que ele queria. Se ele queria ser corretor de imóveis ou se ele queria ser advogado. Uma das duas tinha que acabar naquele momento ali, ele teria que abdicar de uma daquelas situações. E ele acabou abdicando da situação da imobiliária e ficou como advogado. Mas aí foi uma chance e foi uma oportunidade que o tribunal deu para que ele se retratasse daquilo e retirasse aquele tipo de situação. Isso também acontece muito no interior. O advogado, às vezes, ele exerce 2, 3 profissões e aí ele aproveita para colocar um escritório de multitarefas. Então, ele é contador, ele é corretor, ele é advogado, ele é tudo. Então, isso não pode acontecer no exercício profissional da advocacia. A advocacia é uma atividade exclusiva. Não pode haver compartilhamento da advocacia com outra atividade, né? Essa utilização de marcas não autorizadas em cartões de visitas, a gente já acabou de falar. Fixação abusiva de honorários nos contratos de êxito. Hoje, existe um entendimento a nível de seccionais, né, de que os contratos de êxito, você pode ter o contrato, a fixação de honorários contratuais de êxito, desde que você não passe a ser sócio do cliente. Tem advogado que passa a ser sócio. O cliente chega lá, ele chega como um contratante e sai como sócio. Então, não pode acontecer isso. Então, ele não pode ultrapassar o limite aquele limite, né, aplicável nos contratos. Então, a gente estabelece, mais ou menos, um limite. Por exemplo, nas causas previdenciárias, em que existe uma demora maior, uma tramitação maior do processo, e fixar em 30% o percentual de êxito. Nas causas trabalhistas, a gente admite também até 30%. E nas causas cíveis, dependendo, porque a causa cível você tem aí o juizado especial, admite-se o percentual no máximo de 20% daqueles honorários a serem recebidos.
Então, isso eu estou falando dos honorários contratuais, sem os honorários, logicamente, que pertencem exclusivamente ao advogado, que é a sucumbência. E depende também da seccional, que a seccional tem a liberdade para fazer a sua tabela. Lógico, então, a gente lógico. também não conhece a tabela aqui do Santa Catarina, mas tem lá, Mas esse é o obviamente. aceitável dentro de um processo em que ele tem ali, o advogado tem o cliente realmente como contratante e não como sócio. Né? Então, muitas vezes, e inclusive está tendo um problema muito sério, aí nós soubemos um dia desse, que o Ministério Público, nas ações trabalhistas coletivas, o Ministério Público do Trabalho passou a incluir os advogados como réus nas ações rescisórias. Porque os advogados receberam os honorários naquelas ações trabalhistas coletivas e aqueles honorários foram fixados de forma errada, vamos dizer, houve um cálculo indevido, houve sei lá, um complicador qualquer naquele processo e coube uma ação rescisória, e na rescisória antigamente só entrava as partes, agora passou a entrar o advogado. Então tem muita gente, principalmente quem advoga contra a administração pública, passou a ter que tomar muito cuidado nessa hora de promover as ações, porque eles passaram a ser réus nas ações, inclusive com bloqueio. Eu conheço escritórios de advocacia hoje a nível de Brasil, que tem hoje já bloqueios na conta, visando resguardar a devolução dos valores recebidos naquelas ações contra a administração pública, as ações de direito administrativo. Então, tem que tomar um certo cuidado nessa fixação de honorários para evitar que futuramente não exista um bloqueio aí segurando aquele valor, tendo em vista o valor ter sido excessivo, ter sido um valor fora dos padrões habituais da advocacia. Né? Portanto, para finalizar a nossa fala, nós trouxemos aí um contrato de honorários que fica como um padrão, se o presidente, o Tribunal de Ética quiser alterar alguma cláusula, fique à vontade. Na verdade, o que a gente tenta chamar a atenção dos senhores é a questão da compensação. É muito comum nos escritórios de advocacia, quando o advogado recebe um alvará, ele ia ao banco, saca o alvará e manda o dinheiro do cliente na conta do cliente. Se você não tiver autorização para fazer a compensação de honorários, você não pode fazer isso. Você tem que pegar o dinheiro integralmente, transferir para o cliente transferir para você. Essa autorização tem que vir expressa no contrato. Isso é uma compensação de honorários. Quando você retém a sua parte e manda a parte do cliente, é uma compensação. Você está compensando os honorários contratuais. Então, você tem que ter uma autorização no contrato dessa compensação, sob pena de você responder por ter retido um valor abusivamente, porque depois o cliente pode reclamar. E o outro ponto que cabe chamar a atenção é a questão da prestação de contas após o final do processo. Recebeu, chama o cliente, faz um termo de prestação de contas, onde ele coloca lá honorários contratuais, honorários de sucumbência, valor a ser entregue ao cliente, o cliente assina, dando quitação, e aí, a partir disso, você fica livre de um futuro problema, porque é aquela situação. O cliente, quando nos contrata, é um amor, é uma beleza, está tudo lindo, mas quando acaba a relação e que envolve dinheiro, aí a coisa se torna diferenciada, o cliente acha que o advogado ganhou demais, que o advogado não trabalhou tanto, e aí começa a discutir o trabalho do advogado. E aí que dá-se o problema, e aí, para nos resguardar, é importante que nosso contrato preveja uma obrigatoriedade do cliente assinar esse termo de prestação de conta. Certo? Pode passar um pouquinho, doutor Eric? E eu uso... Eu não consigo mais, eu não consigo aqui, não. Não está passando. Vamos passar para frente, subir um pouco aí, Aline. Eu uso quase há 30 anos no meu escritório um modelinho de prestação de contas. Então, prestação de contas e recibo de honorários. Especialmente porque eu advogo na área trabalhista, então, causas de êxito, né? O que acontece? Há muitas representações em que as pessoas dizem assim, não, o advogado não me prestou contas. Aí você diz, não, mas o senhor foi no meu escritório, eu lhe paguei. O senhor me pagou, mas o senhor não me prestou contas. Então, eu adotei esse modelinho aí, depois a gente também vai deixar aí para vocês, aonde você relaciona os valores recebidos, o percentual de honorários que foi acordado, o cliente assina, você assina, uma via para cada um, e, eventualmente, numa futura representação, pelo fato de você não ter prestado as contas, você vai poder demonstrar com esse documento e evitar dificuldades diante do seu Tribunal de Ética e Disciplina. Então, se revela um documento bem interessante e que, especialmente aqueles que atuam nessas causas de êxito, às vezes
tem dificuldade para fazer. Não, ele recebeu, mostra tudo direitinho. Às vezes você até mostra a guia, está aqui a guia que eu saquei, está aqui, mas depois a pessoa esquece, né? Esquece com muita facilidade. E nós temos que nos resguardar. E aí vai diante do Tribunal de Ética, a pessoa diz, ele não me prestou contas. Aí o membro do Tribunal de Ética, o instrutor, diz, doutor, ele disse que o senhor não prestou contas. Me dá um comprovante como o senhor prestou. Aí, não, eu não tenho nada. E aí fica, eu disse, não disse, né? Então, é uma dificuldade que a gente pode evitar. Presidente, com essas palavras, nós agradecemos aí o espaço, agradecemos o tempo e gostaríamos de abrir para as perguntas e agradecer a todos que nos ouviram aí atentamente e espero que tenham aprendido ou tenham tomado conhecimento de alguma novidade com relação ao novo Código de Ética. Muito obrigado a todos.